Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Obrigado pelo carinho de sempre, obrigado pela sua audiência. Nesse encontro marcado que nós temos todo sábado, sempre a partir das 9 horas da manhã, no canal 22.1. Começo sempre agradecendo e lembrando que você pode acompanhar o nosso programa através também das redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram da TVLW. Também nosso site www.tvlw.tv.br. E tem a reprise toda quinta no canal N2 Educação a partir das 8 horas da noite. Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão. Juntos, fazendo saúde em evidência para você. Recebendo hoje o Dr. Eduardo Cordeiro. Ele é neurologista e participa conosco do Saúde em Evidência. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui recebendo esse convite. É uma oportunidade muito boa para a gente difundir sobre o tema de hoje, né? O Agosto Laranja, falando um pouco sobre esclerose múltipla. Agradeço novamente o convite. Obrigado, doutor. E a gente vai acompanhar justamente o VT que traz o tema do programa de hoje. Vamos lá. O próximo dia 30 de agosto é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Esse mês passou a ser considerado um importante período para a conscientização em relação à doença e as privações dos seus portadores em todo o país, passando a ser chamado de Agosto Laranja. Hoje, a esclerose múltipla é a doença neurológica que mais afeta jovens adultos no mundo, com maior percentual entre as mulheres, e atinge, em sua maioria, pessoas entre os 20 e 50 anos de idade. É o caso da atriz Cláudia Rodrigues, que descobriu a doença no auge dos seus 30 anos. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, pelo menos 30 mil brasileiros vivem com essa enfermidade. A esclerose múltipla não tem cura e diagnosticar precocemente a enfermidade faz toda a diferença. Quanto mais cedo o tratamento é iniciado, maior chance de modificar o curso natural da doença em longo prazo, reduzindo o número de surtos clínicos, de lesões e de sequelas neurológicas. Não há tratamento que cure a doença, mas existem recursos como medicamentos, fisioterapias, entre outros, que ajudam os portadores a se manterem produtivos e confortáveis. Agosto Laranja, esclerose múltipla, tema do programa Saúde em Evidência de hoje. Bem, doutor, mais uma vez obrigado pela sua participação. Queria que o senhor comentasse a respeito desse vídeo que a gente viu e a importância de discutir a esclerose múltipla nesse mês Agosto Laranja. Então, o dia 30 de agosto foi criado pela ABEM, né? Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, onde foi uma mulher que criou essa data, a idealizadora do ABEM, e é um dia extremamente importante, assim como Outubro Rosa e Novembro Azul Novembro também. Azul, né? E a gente traz essa temática para difundir a informação para a população acerca da doença, que é uma doença pouco conhecida ainda no contexto da população geral. Pois é, já vou aproveitar para pegar o gancho para o senhor falar a respeito do que é. O que é a esclerose múltipla? Então, a esclerose múltipla é uma doença autoimune, tá? Em que o nosso próprio corpo ataca nossas células do sistema nervoso central. São células que revestem a baía de mielina do encéfalo e da medula. E quando ele ataca essas células, nós temos uma doença neurológica que pode acometer uma sintomatologia extensa e é uma doença que precisa ser estudada ainda, que a gente não conhece muito bem como funcionam alguns mecanismos. Sobre esses sintomas, quais são esses sintomas que aparecem e quais são os sinais que a pessoa deve se preocupar? É uma pergunta interessante, tá? Então, como a doença acomete todo o sistema nervoso central, encéfalo e medula, a sintomatologia... São muitos sintomas. São muitos sintomas, né? Então, mas a literatura traz alguns sintomas mais comuns. Então, Thiago, a perda visual é o sintoma mais comum, tá? Que a literatura abrange em relação à doença, mas assim, como eu te falei, a lista de sintomas é imensa, tá? Desde sintomas mais específicos como sintomas menos específicos, tá? Então, como eu te falei, essa perda visual é um sintoma de alerta importante, certo? Por quê? O indivíduo começa com uma turbação visual, uma dor ocular, a movimentação ocular. Atrapalha a visão também, para enxergar as coisas, Isso, prejudica? você perde a acuidade visual. Então, você não consegue focar bem, você não consegue ver bem os objetos ou as letras. E isso é um sintoma que pode ser clássico da esclerose múltipla. Nós temos uma gama de sintomas também
Cansaço é um sintoma comum, 80% dos casos nós temos cansaço. Perda urinária, depressão, disfunção erétil. É uma gama de sintomas. São muitos sintomas Isso, e que se confundem também com outras doenças, né, doutor? Isso. Por isso que é importante esse cuidado e também a questão de examinar e entender cada sintoma desse e procurar um médico cada vez mais rápido, né? A gente viu no VT também, doutor, que mais mulheres são acometidas pela esclerose múltipla, né? Por quê? Excelente pergunta. Então, a literatura traz uma proporção de 2 mulheres para um homem por serem acometidos. Na minha prática, eu tenho um número maior. Eu acredito que, na minha prática, por ter visto muitos casos, eu acredito que seja de 7 para 1 no meu contexto dentro O daqui. senhor vê isso no consultório, mais mulheres sendo atendidas. Mais mulheres. Isso ainda é mal compreendido. A gente não entende muito bem por que acontece isso. Mas acredita que seja por fatores genéticos e fatores hormonais intrinsecamente da mulher. E precisa-se ainda de mais estudos para a gente compreender melhor como se dá esse tipo de doença na mulher. Com relação a diagnóstico, doutor, quando a pessoa tem esses sintomas, algumas dessas evidências que podem trazer ou não a dúvida com relação a ser esclerose múltipla, qual o procedimento do paciente? O que é que ele precisa fazer? Qual o exame que ele precisa fazer e qual o profissional que ele precisa procurar para que ele tenha essas dúvidas sanadas? É mesmo com o neurologista? Isso. O médico mais capacitado para entender sobre a esclerose múltipla é o neurologista, tá? O neurocirurgião também ele pode atuar, mas o clínico ele já pode ter sinais que indicam a doença, tá? Como a gente já discutiu anteriormente, a gama de sintomas é muito grande e o diagnóstico acaba sendo um pouco mais difícil. Mas, como eu falei previamente, os sintomas que são mais sugestivos de esclerose múltipla são a perda visual. Geralmente, o indivíduo procura um oftalmologista, que é um médico do olho. O oftalmologista acha indícios que podem acometer, se dá a doença esclerose múltipla e encaminha para o neurologista, tá? No consultório, a gente faz realmente uma avaliação global do paciente e a gente tenta identificar alguns fatores que cursam com a doença. É um exame muito detalhado, muito demorado, de 1h30 a 2 horas, que a gente determina cada segmento. E, a partir daí, a gente precisa solicitar alguns exames específicos. Um processo de investigação para entender e para chegar no diagnóstico, né, doutor? Isso. Com relação a esses fatores de risco e de proteção para desenvolver essa doença, sobre fatores de risco, quais são? Essa questão de obesidade, de hipertensão, de bebida alcoólica, de fumo, isso também pode prejudicar nesse sentido? A doença em si, como eu te falei, é pouco compreendida ainda. A gente precisa de mais estudos, a gente precisa conhecer melhor como se dá a doença. Mas os dados já apontam alguns fatores que são protetores e outros fatores que são de risco. Os fatores protetores em si, nós temos os fatores genéticos. Existem grupos genéticos e locos genéticos que determinam mais a doença do que outros, tá certo? E nós temos fatores modificáveis também, tá? Que são eles: exposição solar e vitamina D, tá? Por exemplo, o pessoal que mora mais próximo à linha do Equador tem uma carga solar maior do que quem tem uma mais distante da linha do Equador. Então, as pessoas que moram mais no sul, elas são mais acometidas por esclerose múltipla que quem está mais à linha do Equador. Existe uma proporção do Nordeste que nós temos de 1 para 100 mil a prevalência da doença, e no sul, de 15 para 100 mil habitantes que são acometidos pela doença. Então, essa seria a epidemiologia da doença. Com relação à vitamina D, no caso da falta da vitamina D, né? Sim. Ou excesso? A falta da vitamina D, ela é um fator de risco para a doença, porque se eu não tenho exposição solar, eu tenho baixa produção de vitamina D e eu sou mais exposto à doença propriamente dita. A obesidade e o tabagismo são fatores de risco para a doença da esclerose múltipla. Então, de uma forma geral, resumindo, nós temos fatores genéticos protetores, nós temos alta exposição à carga solar. Claro, você não tem que ir para o sol e passar o dia no sol torrando. Você tem que ter o sol... Com moderação, isso, né? Claro. Da manhã de 7 às 9, de 4 às 6, para você ter uma carga de vitamina D. E se for necessário, você tem que fazer a reposição, tá? E evitar fatores de riscos negativos. Obesidade, boa alimentação, atividade física. E os fatores de proteção são atividade física,
uma boa alimentação, né? Controle fumo, de bebida. vitamina D e o tabagismo, que tem que ser evitado, né? São fatores de risco bem conhecidos. Pode ser hereditária, doutor, a esclerose? Ela pode passar de geração em geração através da genética? Pode. É uma doença de cunho genético, tá? A gente tem genes protetores e genes que podem trazer a doença em si. Existem dados na literatura que apontam que quem é filho de pai e mãe com esclerose múltipla tem a chance de 30% da criança nascer com esclerose múltipla. E quem só tiver o pai ou a mãe, cerca de 5%. Então, no contexto geral, a gente vê que a doença tem mais fatores ambientais do que genéticos. Então, seria o dia a dia, o que a gente faz que pode determinar a doença, mas também o fator genético também está associado. Essas atitudes externas, então, geralmente são as mais que prevalecem para que esses sintomas acometam, né, o paciente. Isso. Com relação ainda, doutor, à questão da esclerose múltipla, a pessoa pode ter a esclerose e não apresentar nenhum tipo de sintoma? Pode sim. Quando você tem o diagnóstico da doença, você tem que ser feito o tratamento, as drogas modificadoras da doença. Se você tiver um tratamento efetivo, seguir todas as regras e ser bem tratado, você pode ter remissão completa da doença e você pode ter a doença e ter uma vida saudável sem nenhum sintoma. Então, isso depende muito do tratamento, da aceitação do paciente e do dia a dia, como ele segue o tratamento propriamente dito. Faixa etária, a gente viu também no vídeo inicial falando sobre mulheres de entre 20 e 50 anos. Mas esse tipo de doença, esclerose múltipla, também pode se manifestar em crianças, doutor? O senhor já viu casos assim? Já. É bem raro, como a doença já é uma doença rara. A doença já é rara em si, né? Crianças e idosos é bem raro ainda, mas a gente vê casos, tá certo? E é mais difícil ainda o diagnóstico, a gente tem que ter um pouco cuidado, porque existem algumas doenças que confundem com a esclerose múltipla, então a gente tem que sempre colocar uma orelhinha em pé quando criança é acometida. Então você tem que ter muito cuidado, mas existe sim o acometimento de criança, é 5% dos casos de esclerose múltipla, então é um dado ainda bem menor do que o habitual. Vamos fazer o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço sempre a cada bloco o carinho da sua audiência e lembro que é todo sábado, sempre a partir das 9 da manhã, o nosso encontro aqui no canal 22.1. Conosco o Grupo LW, Líder Empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo o Saúde em Evidência. Nós temos mais um VT para o programa de hoje, dessa vez um vídeo que vai nos apresentar a ABEM, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, e a importância dessa instituição para ajudar e auxiliar as pessoas que são acometidas por essa enfermidade. Vamos acompanhar. Oi, eu sou a Alessandra Ambrosio. Estou aqui para apresentar para vocês a ABEM, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. A missão da ABEM é divulgar a esclerose múltipla, suas terapias e prestar assistência aos portadores.
entidade atende 1.500 pacientes mensalmente e auxilia mais de 10.000 cadastrados e vive de doações. Divulgar e contribuir com a BEM é proporcionar a oportunidade de um viver mais saudável. Eu faço bem, faça você também. E para você contribuir, acesse o site www.abem.org.br. Doutor, eu queria que o senhor comentasse a respeito da importância de uma instituição assim. Ajuda em muito essas pessoas que são acometidas pela doença, que já é uma doença que acomete poucas pessoas, né? Que é pouco conhecida, e uma entidade como essa ajuda bastante, auxilia bastante essas pessoas que são enfermas da esclerose. Né? Com certeza, Tiago. É de extrema importância essas associações, porque imagine, você tem uma doença desconhecida, que você conhece muito pouco, e você tem uma associação que lhe abraça, lhe acolhe, e você convive com outras pessoas com a mesma doença naquele ambiente. Então você se sente acolhido, você começa a entender melhor a doença, você se sente abraçado realmente por isso. Então a ABEM é de extrema importância para a esclerose múltipla, e a gente tem que lembrar, né, que sempre que é uma associação que precisa de doações, quem puder doar sempre é bem-vindo, abem.org.br, acessa lá para a gente entender melhor a doença, a associação e entender o contexto da doença propriamente dita, né? No consultório, doutor, quando os pacientes chegam e o senhor vai avaliar, vai atender, qual o sentimento dessas pessoas? Porque são tantos sintomas que são de doenças inúmeras, que confundem bastante, e acredito que muitas vezes as pessoas já estão até desesperançadas, né, de tanto diagnóstico, de tanta pesquisa, e chegam tentando saber o que é de fato. Qual o sentimento dessas pessoas? O que é que o senhor vê no consultório a respeito disso? Nossa, é uma pergunta excelente. Imagine, Tiago, um jovem ou uma jovem, que é mais comum, 39, 38 anos, extremamente ativa, trabalhando, começa a perder a força, começa a ficar tonta, começa a perder a visão. Chega lá no consultório e ela realmente está acometida por esta patologia. E você vê uma pessoa extremamente trabalhadora, sociável, que então contribui para a sociedade economicamente, ativamente, totais disfuncional. Chega lá com sintoma de impotência, não consegue realizar as atividades que conseguia anteriormente, acha que vai ficar assim o resto da vida e não entende o que está acontecendo. Seria a pior angústia que você poderia sentir, né? Você está bem e você fica mal. Então a gente tenta acolher, humanizar, conversar, entender o contexto geral da doença e explicar que não é uma sentença de morte como era classificada anteriormente, que iria ficar numa cadeira de roda, que não ia mais andar. Hoje tem pacientes com EDSS de 0, tá? EDSS é uma escala que a gente pontua para a esclerose múltipla, em que a gente vê a progressão da doença de 0, sem nenhuma sintomatologia, 5 é uma doença moderada e 10 é a morte, tá? Mas a gente classifica isso e imagina isso. Imagina um paciente com EDSS de 0 ou de 1, controle da doença. Então, assim, o paciente tem que entender, a gente tem que acolher. E quando a gente acolhe bem esse paciente, ele entende, ele começa a entender como funciona a doença propriamente dita, que não é uma sentença de morte, a gente vai conseguir tratar e ela vai conseguir voltar às atividades habituais do dia a dia. Entendeu? É possível conviver, então, com a doença, ter uma vida social, seguindo o tratamento, seguindo os cuidados necessários? Com certeza. É extremamente, hoje em dia, como eu repito, não é uma sentença de morte. A gente consegue tratar bem o paciente consegue viver funcional toda a vida, talvez sem surtos nenhum de doença. Então, é de extrema importância tudo isso, a sociedade dá bem, um acolhimento. Ou seja, o tratamento é de uma equipe multidisciplinar e a gente tem que entender tanto o contexto da doença em si, orgânico, como também o contexto psicológico do paciente. Então, assim,
eu não consigo tratar uma esclerose múltipla sozinho. Eu preciso de uma equipe multidisciplinar que me abrace e a gente consiga tratar individualmente cada sintoma. Claro, o tratamento é individualizado. Como a gente conversou, a gama de sintomatologias é muito extensa. Tem pacientes que são mais acometidos que precisam de um suporte maior, tem outros que não. Então, o tratamento é individualizado. Se tem perda de equilíbrio, a gente precisa de fisioterapia para equilíbrio. Se tem disfunção erétil, a gente precisa de um urologista para estar ajudando. São vários profissionais em cada área, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter uma equipe por trás para fazer o acompanhamento desses pacientes. Mas eu me preocupo muito com a parte humana. Eu gosto muito de acolher. Fundamental, né, doutor? Porque isso, se o paciente não se sentir acolhido e não entender bem a doença, a gente não tem resultados bons. Ele não adere à terapêutica, ele não consegue tratar direito, ele não toma o remédio direito, porque ele fica desesperançoso. Então, todo esse contexto é importante para a gente poder tratar o paciente de forma adequada. Essa equipe multidisciplinar que o senhor falou, ela geralmente é composta por quais profissionais e em quais áreas que atua? São o que? São fisioterapeutas, psicólogos? Vai de cada sintoma, né, doutor? Isso, exatamente. Como a gama de sintomatologia é muito extensa, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Se tiver difícil a aceitação de doença, a gente precisa de um psicólogo para trabalhar bem isso. Se tiver disfunção erétil, a gente precisa de um urologista para ajudar a gente com essa disfunção. Se tiver sintomas de episódios suicidas, a gente precisa de um psiquiatra. Se tiver espasticidade, que é dificuldade para movimentar o braço, dificuldade com rigidez, a gente precisa de um fisioterapeuta, toxina botulínica. Então, assim, a gente precisa de uma gama de profissionais por trás, individualizando para cada doente, claro. Não pode fazer aquela receita de bolo, vai para tudo o que eu preciso. Não, se tiver dificuldade para falar, disfonia, a gente vai para um fono. E assim a gente individualiza o tratamento para cada paciente. O senhor falou sobre surto. O que seria o surto se relacionando e se tratando de esclerose múltipla? Boa pergunta. O que é surto? O surto é caracterizado pela literatura por uma disfunção neurológica que permaneça por mais de 24 horas, tá certo? O que é isso? Por exemplo, o paciente ele é portador de esclerose múltipla e tem um surto. Vou dar um exemplo de um surto. Ele começou a perder a força da perna esquerda. E isso durou mais que 24 horas. Isso é considerado um surto, tá? Então, a gente precisa identificar isso, saber que isso durou mais que 24 horas para caracterizar um surto e instituir a terapêutica para ele voltar a ganhar força novamente da perna e não perder essa força, tá certo? E esse surto, geralmente, a gente trata com corticoterapia e, geralmente, responde muito bem à terapêutica. Esse surto ele pode ser também de outros sintomas, são de outros sintomas, questão muscular, questão psicológica também, pode se manifestar de várias formas. Boa pergunta. Como a gente conversou sobre a fisiopatologia da doença, o surto pode se dar de qualquer forma, tá certo? Pode dar tontura, pode dar ataxia, que é uma incoordenação dos movimentos, pode dar parestesias, que a gente chama que são dormências e formigamentos no corpo, pode ter transtornos relacionados com a urina, perder urina, não conseguir defecar. É uma gama de sintomatologia muito extensa, né, doutor? Por isso que é importante a pessoa também se conhecer, né? Isso. Dependendo dessa situação e sofrendo algum desses surtos, qual é a medida que o paciente deve tomar? Deve procurar uma emergência, um atendimento médico urgente? Qual o procedimento que essa pessoa tem que realizar no momento que isso acontece? Boa pergunta. Quando o paciente ele tem realmente um surto, ele tem que procurar o médico que acompanha ele. Ele tem que ser avisado, tá, em relação ao surto. Isso, eu repito novamente, tem que ser caracterizado por mais de 24 horas, tá certo? Por quê? Importante. Às vezes o paciente ele tem a doença, fica um pouco ansioso e tem transtornos de ansiedade, tem crise de ansiedade e às vezes acha que está formigando e isso depois de um tempo passa. Deixa Então, pra lá, né? isso. Então, ele pode ter realmente um formigamento, um déficit de força, mas se isso não durar 24 horas e voltar ao normal, a gente não precisa instituir a terapêutica. Então, o que é sugerido é ligar para o médico que acompanha ele, o neurologista, dizer que está tendo um surto, isso caracteriza mais de 24 horas, a gente avalia em relação a isso, faz uma avaliação, examina e compara com o exame que a gente fez anterior
com o exame atual. E a gente, se achar que isso realmente caracteriza um surto por mais de 24 horas, a gente faz o tratamento, tá certo? Que é uma dose alta de corticoide, para a gente poder abolir os sintomas e ele voltar ao normal. Imagine novamente um paciente com esclerose múltipla, extremamente funcional, está trabalhando e começa a perder a força das duas pernas, não consegue mais andar. Alguma explicação tem, né, doutor? Então, eu penso no contexto econômico, trabalhista que ele tem. Como é que ele vai trabalhar sem andar? Então, ele precisa ser admitido numa emergência, num hospital. A gente precisa reexaminar, caracterizar isso e começar o tratamento o mais rápido possível para tentar impedir que a doença progrida e que ele recupere novamente os movimentos e a força para ele continuar ativamente econômico e fazendo as atividades do cotidiano. O senhor destacou essa questão do mais rápido possível. Questão de tempo para diagnóstico é fundamental também para tratamento, né? Excelente pergunta. A doença em si, como a gente falou previamente, é uma doença autoimune em que ela ataca o encéfalo e a medula, tá? Nós temos um neurônio e o neurônio é envolto por uma bainha de mielina, tá? Como se fosse um protetor, certo? A doença ataca essa bainha de mielina, vai atacando e pode chegar a um ponto que ela destrua o nervo propriamente dito. Se isso acontecer com o mais tempo possível, se tiver surtos e ataque da doença, pode chegar a um ponto que exista lesão neuronal irreversível. Quando isso acontece, então o paciente já tem a perda completa daquele neurônio. Então a gente tem que evitar que isso aconteça totalmente para ele não ter nenhum tipo de sequela. Então, se eu fizer o diagnóstico precoce, ele vai, por algum momento, ter a doença, mas eu faço a droga modificadora da doença e ele controla a doença, não vai ter mais surtos e não vai ter mais ataque ao sistema nervoso central. E a partir daí, o paciente vai evoluir bem, com a vida saudável, e eu costumo dizer aos meus pacientes assim: doutor, eu tenho alguma restrição, eu posso nadar, eu posso fazer isso, vida normal. Faça o que você quiser. Não existe impedimento nenhum para a sua doença, tá certo? Você faz o que você quiser. Claro, se for um paciente com uma EDSS e uma gravidade maior, a gente tem que ter cautela com algumas coisas, mas assim, eu libero fazer tudo que ele quiser, tá certo? Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. A cada bloco, sempre agradeço, o carinho da sua audiência. Cada bloco a gente volta e eu faço questão de agradecer esse carinho de todo o nosso público em todo o estado de Pernambuco, sintonizando todo sábado a partir das 9 da manhã, o Saúde em Evidência. E lembro também para você acompanhar através das nossas redes sociais. Está lá no Facebook, no YouTube, Instagram da TV LW, no nosso site também, www.tvlw.tv.br, e tem a reprise, que é toda quinta no canal N2 Educação, a partir das 8 horas da noite. Conosco o Grupo LW, líder empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Mais uma participação do Saúde em Evidência de hoje, dessa vez a Maria Augusta, que é farmacêutica aqui no município, e também vai falar conosco a respeito de medicação para tratamento da esclerose múltipla. Augusta, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Tiago e todos que assistem ao Saúde em Evidências. Eu sou Augusta Torres, farmacêutica,
do município de Arco Verde e gestora da Farmácia de Pernambuco, aqui da unidade de Arco Verde. Os pacientes de esclerose múltipla, eles podem, né, ter acesso aos medicamentos através do Estado, se dirigem à GERES, à Cesta GERES, onde está a sede da Farmácia de Pernambuco, e lá eles dão entrada, né, no processo para a aquisição das medicações, né? Precisa ser um médico neurologista do SUS, que atenda do SUS, ele vai preencher alguns laudos e o paciente, então, se encaminhar à Farmácia de Pernambuco com esse laudo, alguns exames, como a ressonância e alguns exames de sangue, que a gente também orienta quando o paciente ou o representante dele se dirige à Farmácia de Pernambuco, ele é bem orientado. E de posse de todos esses documentos pessoais, laudos e receitas médicas, né? O paciente dá entrada na Farmácia de Pernambuco e essa medicação é disponibilizada mensalmente para esses pacientes, né? A medicação ela é entregue uma vez no mês, o tratamento para o mês, né, do paciente, e mensalmente o paciente ou um representante dele se dirige à farmácia e retira esse medicamento lá. E o paciente tem toda a assistência, né, medicamentosa de graça fornecida pelo Estado de Pernambuco. Bem, doutor, eu queria que o senhor comentasse a respeito da fala da Augusta e a importância disso, né? Apesar de ser uma doença rara, com pouca incidência e não ter cura, mas tem medicamento e medicamento disponível na rede pública aí gratuitamente, né? Isso é de extremamente importância, né? Imagine que é uma doença extremamente rara e as drogas são extremamente caras. Então, você precisa ter realmente um suporte financeiro ou muito dinheiro para bancar esse tipo de doença. E felizmente nós temos nosso sistema do SUS, né, que promove saúde gratuitamente para toda a população. E quando foi implementada a lei que liberava o tratamento da esclerose múltipla, nós tivemos um avanço incrível em relação ao tratamento e controle da doença, né? Nós temos uma gama de drogas que são disponíveis para a esclerose múltipla. Algumas drogas ainda não são disponíveis pelo SUS, que tem um controle mais avançado da doença, mas a gente opta sempre por começar com um tratamento com as drogas mais básicas, tá certo? Tratamento primário. Quando existe falha terapêutica, a gente acaba indo para as drogas mais avançadas. Mas assim, é uma notícia incrível, né? Principalmente para quem é portador de esclerose múltipla, ter o custo bancado 100% pelo SUS gratuitamente, né? É muito gratificante isso. Com relação ao caminho, o caminho é esse mesmo que a Augusta destacou, né? O diagnóstico, o atendimento do médico, para que aí seja o laudo necessário e a medicação necessária, não é isso, doutor? Isso. Então, partindo do pressuposto que existe um médico, um neurologista, tá certo? O fluxo normal seria um clínico, tenta identificar a doença, o oftalmologista encaminha para o neurologista do SUS, o neurologista do SUS solicita uma gama de exames, tá certo? A gente precisa de uma ressonância do sistema nervoso central, do encéfalo, de toda a medula, a gente precisa de exames laboratoriais, a gente precisa de um LCR. O que é LCR? É líquor cefalorraquidiano, uma punção na coluna para tirar um pouco de líquido da coluna, para a gente poder fazer o diagnóstico de esclerose múltipla. A partir disso, com os dados, a gente usa os critérios de McDonald, que são critérios mais específicos, e se tiver realmente os critérios, a gente fecha o diagnóstico. Fechando o diagnóstico de esclerose múltipla, a gente encaminha toda a papelada necessária exigida pela farmácia do estado e a partir daí eles liberam a droga gratuitamente para o paciente levar para casa e fazer o tratamento mensal, tá? O senhor falou de níveis, né? No segundo bloco, o senhor falou a respeito de níveis que a doença é tratada. Com relação a esse tratamento medicamentoso, em que nível determinado o paciente é tratado com esses remédios disponíveis? Tá. Então, a partir do diagnóstico de esclerose múltipla, a gente aplica uma escala da doença, de progressão da doença, que a gente chama de EDSS. Lembrar novamente que EDSS de 0 é inatividade da doença, e 5, uma doença mais mediana, e 10 é a morte, certo? Então, a gente consegue graduar bem a esclerose múltipla por essa escala. E a gente começa o tratamento com as drogas de primeira linha, tá certo? Beta-interferona, acetato de glatirama, são nomes complicados, tá certo? Se houver falha,
dessa terapêutica, a gente novamente faz outro laudo para a farmácia do estado, requisitando uma nova droga, visto que existia uma falha de terapêutica com as drogas de primeira linha, e aí a gente pede para a farmácia liberar drogas mais avançadas para o controle da doença. E existem, e essas drogas são liberadas, e a gente consegue fazer o tratamento e controle da doença, tá? A gente falou sobre cura. A doença não tem cura, mas esse tratamento é disponível para que, repito, para que o paciente tenha uma vida adequada e, como o senhor também destacou, tenha atividade social normalmente, né, e desenvolva as suas funções de trabalho, de vida, enfim, com relação a isso. Mas ainda com relação ao tratamento medicamentoso. Esses medicamentos disponíveis, o que é que eles disponibilizam para o paciente com relação à estima, a bem-estar, à movimentação? Porque o senhor falou que são muitos sintomas, são sintomas em várias áreas, a partir do momento que o paciente começa a ser tratado. É que a gente fala de esperança também para o pessoal, né? Um desses tratamentos, esses medicamentos são ministrados. Qual é a evolução do paciente? Então, os tratamentos que eu citei previamente, beta-interferona, teriflunomida, natalizumab, eles são medicamentos individualizados, que eles, num contexto geral, eles diminuem a imunidade do ser em si. Como é uma doença autoimune, o sistema imune está muito exacerbado. Ele acaba atacando as células nervosas. Então, a gente faz esse tipo de medicação para controle da doença propriamente dita. Então, existem alguns riscos também, tá certo? Em relação ao uso dessas drogas, tá? Então, se a gente abaixa um pouco a imunidade para controlar a doença, a gente fica suscetível também a outras coisas. É uma balança, tá certo? Então, se eu baixo muito a imunidade, eu posso pegar uma pneumonia, posso pegar também uma sinusite, posso pegar uma meningite, posso pegar várias outras doenças relacionadas a isso. Então, assim, a gente tem que saber tratar com muita parcimônia a doença em si, porque exatamente, a gente tem que individualizar cada paciente para cada droga. Ainda bem que a gente tem uma gama boa de drogas para fazer o tratamento da esclerose múltipla propriamente dita. Mas, assim, repito, cada droga específica você tem que individualizar. Por quê? Algumas drogas trazem efeitos colaterais que podem ser deletérios para determinados pacientes. Então, a gente tem que saber determinar muito bem qual droga para cada paciente e informar a eles sobre os riscos também, tá certo? Imagine que existem algumas drogas que podem cursar com um tratamento extremamente favorável, mas outras drogas que podem baixar muito a imunidade, o paciente pegar uma encefalopatia severa e chegar a ficar totalmente disfuncional, perder a cognição, e existe esse risco também, tá certo? Não é um mar de rosas tudo isso. A gente tem também riscos inerentes à terapêutica também. Existe uma droga chamada natalizumab, tá certo? Que ela tem excelentes resultados. A gente tem bom controle da sintomatologia. É uma droga modificadora da doença excelente. Mas, em um pequeno número de pacientes, pode evoluir com uma encefalopatia gravíssima e o paciente chegar a não conseguir mais andar, falar, em relação a um vírus oportunista que entra dentro do sistema central, porque a gente baixou muito a imunidade, e aí ter essa complicação. Então, tem que ser muito bem individualizado cada tratamento para a gente poder saber o que está fazendo e informar o paciente dos riscos e benefícios, tá certo? É isso que a gente faz. Por que eu levantei essa questão sobre imunidade? Porque a gente está vivendo ainda uma pandemia. Muito se falou durante essa pandemia, ainda se fala, lógico, com relação à imunidade, com relação à suscetibilidade do coronavírus e de atingir as pessoas com a imunidade baixa. O que é que se ouviu com relação a isso durante a pandemia? De pessoas acometidas pela esclerose múltipla e o medo também com a Covid-19. É uma pergunta que eu recebo muito. Doutor, posso me vacinar? Posso me vacinar? Posso me vacinar? E, então, a resposta é sim, tá certo? De um contexto geral, as vacinas em si, elas são divididas, para facilitar, elas são divididas em vacinas de vírus ativos e vírus inativos, tá certo? Vacinas de vírus ativos, febre amarela, cachumba, sarampo, rubéola.
que são totalmente contraindicadas para quem tem esclerose múltipla e está fazendo uso de droga modificadora da doença, porque baixa muito a imunidade, esse vírus pode trazer complicações e severas para o paciente. Já os vírus, as doenças com vírus mortos, que a gente usa a Coronavac, entre as outras vacinas, ela é totalmente liberada para quem tem esclerose múltipla. Então, vacinem-se sim. Quem tem esclerose múltipla pode se vacinar para a Covid, tá certo? Sem problema nenhum. Coisa boa. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Voltamos com Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Obrigado pelo carinho de sempre nesse encontro todo sábado a partir das 9 da manhã. Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo Saúde e Evidência para você. Mais uma participação, dessa vez a participação de sempre, do Dr. Pedro Gabriel, e traz sempre a nossa contribuição, a sua contribuição para o nosso programa, trazendo sempre orientações e informações muito importantes. Dr. Pedro, seja bem-vindo ao Saúde e Evidência. Olá, Tiago. Olá, amigos da TV LW, da TV Nova Nordeste, afiliada da TV Cultura. Tiago, agosto é laranja. Agosto é um mês de alerta, de reflexão, de prevenção, de cuidados. É um mês em que a saúde se volta para um mal silencioso, quase transparente, que se aninha no nosso corpo. A esclerose múltipla, um padecimento, um mal que integra o grupo das doenças autoimunes, né? Todos nós sabemos que o nosso corpo ele é dotado de um exército de pequenos soldados que age contra a vida e elementos estranhos que nos habitam, né? Soldados que foram recrutados agora recentemente para lutar ao nosso favor nas batalhas individualmente travadas contra o coronavírus, mas também contra outros agentes, né? Contra bactérias, contra corpos estranhos. E nas doenças autoimunes é como se esse exército lutasse contra si próprio. É como se o exército, ao invés de avançar em direção às fronteiras do inimigo, ele se voltasse contra o próprio batalhão e atacasse o capitão. No caso da esclerose, o ataque é no centro de comando, né? Os nossos soldados, nosso sistema imunológico, ele ataca o nosso sistema nervoso. Especificamente nos fios, né? Metaforicamente falando, que conectam os pensamentos às ações motoras. Então, todo esse caminho nervoso, todo esse caminho neural, né, que se conecta por meio de impulsos elétricos, genialmente produzidos pela evolução, né, a partir de sistemas celulares, neuronais, muito mais sofisticados do que o melhor dos computadores, ao se ver atacado, ele perde o seu potencial de ação. Né, uma pequena camada de gordura, chamada bainha de mielina, ela se desmieliniza e com isso, esses fios, né, que eram protegidos por essa gordurinha, por essa bainha, pelo ataque desses soldados, se transformam em fios desencapados. E o que acontece quando a gente tem fios desencapados próximos uns dos outros? Um curto-circuito. Então, nesse agosto laranja, a gente é convidado a pensar sobre essa espécie de curto-circuito nervoso que faz com que, cruelmente, o indivíduo acometido desse mal, ele perca o controle sobre suas ações, primeiramente as finas, as sofisticadas, e posteriormente até de ações que respondem pela manutenção de sua própria vida. Um mal terrível, né, para o qual, felizmente, existem tratamentos fisioterápicos, químicos, que podem adiar
não é, a incidência desse remédio e reparar boa parte dos seus males, boa parte dos seus danos. É curioso, né, que nós, enquanto seres humanos, guardemos em nós a possibilidade de nos agredirmos, seja no nível microcelular, como no caso das doenças autoimunes, especificamente a esclerose, seja no nível comportamental, quando fazemos más escolhas para a nossa vida, como, por exemplo, a negligência aos sinais que o nosso corpo dá, como o descuido em relação à alimentação, à saúde, que podem, inclusive, agravar casos como o da esclerose. Esopo, o fabulista de Delfos, um dos maiores pensadores gregos, né, de todos os tempos, lá do século V a.C., ele imaginou a seguinte fábula, né, de uma águia que era abatida em pleno voo por meio de uma flecha atirada por um arqueiro habilidoso. Caindo das alturas celestiais, a águia olha, né, para o dardo que a alvejou e percebe que essa flecha ela foi confeccionada com penas de águia. E ela conclui a fábula, né, com um ensinamento que reverbera até hoje. Tristes de nós, autores das armas usadas para nos sacrificar. Tristes de nós, autores das armas que nos alvejam, que nos atacam. Então, meus queridos, vocês que nos escutam, né, que não sejamos como a águia, né, que fornece os mecanismos de sua destruição, que cuidemos de nossa saúde, que façamos os exames periódicos, que ouçamos os conselhos do Dr. Eduardo Franklin, homem sábio, né, que trouxe aí para a gente os exemplos fartos, né, dos seus anos de medicina, que possamos escutar a medicina, a ciência e construir a partir disso uma vida muito melhor, uma vida muito mais saudável. Ascenso Ferreira, poeta lá de Palmares, ele dizia que a vida é uma espécie de arco-íris, né? A chuva fina, diz o Ascenso no seu poema, tem carícias de morte. Cadê o arco-íris? Está no sul, está no norte, desapareceu além. Vida é um arco-íris também. Com isso, o poeta nos diz que assim como o arco-íris, né, que está sempre no além de onde a gente procura, a vida é sempre o hoje, é sempre uma perspectiva de amanhã. A vida é uma coisa que a gente cultiva hoje para que amanhã seja melhor. Coma melhor, durma melhor, exercite-se, ouça o Eduardo Franklin, ouça o seu médico, não é? E, sobretudo, assista, não é? O Saúde em Evidência. Um abraço, Tiago, te passo a palavra e a todos os amigos de Arco Verde. Bem, doutor, muito obrigado, doutor Pedro, por participar conosco mais uma vez. Doutor, que foi condecorado essa semana pela Escola Judicial de Pernambuco. Parabéns, doutor Pedro, por esse prêmio muito merecido. Queria que o senhor comentasse a respeito dessa fala do doutor Pedro. Doutor Pedro realmente é um filósofo, né? Ele traz um tema extremamente pertinente, que é a esclerose múltipla. Ele traz um contexto fácil de entender, né? Fala sobre soldado, general, que isso encaixa muito bem na doença, né? Foi muito bem explicado e eu acho que foi muito bem elucidado e eu acho que foi tranquilo. Doutor, queria que o senhor comentasse também a respeito ainda do tratamento. A gente falou de medicamentos no último bloco, mas para deixar claro para quem está nos assistindo, a pessoa, no momento que é diagnosticada com a esclerose múltipla e se inicia esse tratamento com medicação, ele não é intermitente, ele é para a vida toda, né? Queria que o senhor falasse a respeito desse tratamento medicamentoso e como funciona, paralelo com os surtos. Uma boa pergunta. Então, o tratamento, a partir do diagnóstico feito de esclerose múltipla, a gente tem que instituir o tratamento com DMR. Droga modificadora da doença, tá certo? Essa droga modificadora da doença, ela, de uma forma geral, para ficar fácil de entender, como é uma doença autoimune, o sistema imunológico ele acaba atacando as nossas células do sistema nervoso central, que a gente chama de oligodendrócitos. E essas drogas modificadoras da doença, elas acabam por reprimir esse ataque às nossas células e eles baixam a imunidade. Então a gente tem que fazer esse tratamento contínuo com as drogas modificadoras da doença diariamente para o controle da doença. Tem drogas que são diárias, tem drogas que são anuais, uma vez ao ano. Então depende de cada tratamento específico. Lembrar que quando a gente faz o tratamento específico com a droga modificadora da doença, a gente tem que sempre individualizar cada caso, porque a gente pode baixar demais a imunidade e o paciente está suscetível a agentes oportunistas, vírus, bactérias. Então o paciente pode pegar alguma outra doença decorrente desse tratamento. Então a gente tem que
usar o tratamento com muita parcimônia. Então, o tratamento é contínuo, diário, para controle do sistema imunológico, tá? Quando a esclerose múltipla, ela tem um surto, tá certo? Que a doença ativa de uma forma que a gente ainda não compreende, ela ataca demais, a gente tem que usar um anti-inflamatório de alta potência, tá certo? Isso caracterizando o surto, mais de 24 horas, um déficit cognitivo, neurológico, a gente tem que fazer esse corticoide de alta potência para o controle da atividade inflamatória e imunológica. A gente faz corticoide em altas doses. Então, o tratamento é dividido em duas partes, tá? A droga modificadora da doença, que é o tratamento diário, dependendo da droga, o tratamento anual. E se tiver o surto, a gente faz a alta dose de corticoide para controle da doença. O tratamento é dividido dessas duas formas. O tratamento o senhor definiu muito bem, explicou muito bem. Com relação a essa questão da imunidade baixa. Baixa a imunidade, quais são as outras orientações que o senhor dá para o paciente também com relação à alimentação e às práticas de vida? Até porque, por conta dessa imunidade baixa, ele precisa repor essa energia de alguma forma e também não pode gastá-la de qualquer forma, né? Queria que o senhor falasse sobre isso. Isso aí, a gente classifica na medicina como MEV, modificação de estilo de vida, certo? A partir do diagnóstico da esclerose múltipla, você tem que entender que você tem a doença propriamente dita e você tem que mudar os seus hábitos se você tinha hábitos ruins. Então, o primeiro ponto que eu costumo dizer para os meus pacientes é aceitar a doença, tá certo? Isso é um ponto extremamente importante. Imagine que você diz para o paciente, você tem a doença, a gente fechou o diagnóstico. Ah, não, tudo bem, eu faço tratamento depois e não aceita bem. Então, você tem que aceitar bem a doença. Você tem que transmitir muita confiança para o seu paciente falando sobre isso, certo? Aceitando a doença, a gente começa a mudar o estilo de vida dele. A atividade física é sempre importante, que vai estimular todo o contexto geral do sistema imunológico. A gente já sabe que a atividade física melhora tanto o sono e quando a gente tem um sono adequado, a gente dorme melhor e consegue regenerar bem nosso sistema imunológico. Uma boa alimentação, tá certo? Sempre que possível, fala com o nutricionista, vê a carência nutricional individualizada, não é uma receita de bolo. Você tem um déficit nutricional, eu tenho um déficit nutricional, a minha alimentação não pode ser igual da sua, então não é uma receita de bolo. Faz uma bateria de exames, vê se você tem alguma deficiência de vitamina e começa a repor. Mantenha o sol pela manhã e o sol no final da tarde para repor a vitamina D. Se não for suficiente, faz a reposição de vitamina D com drogas. Então, todo esse contexto é importante para o tratamento de esclerose múltipla. E o psicológico também, né? Você tem que estar bem de vida, tem que aceitar bem. Se for necessário, a gente conversa com um psicólogo em relação a isso, sobre a aceitação da doença. É muito importante, todo esse contexto. Não é chegar, tome esse remédio e você vai melhorar. Não. Você tem que aprender que toda a gama de sintomatologias por trás e o tratamento precisa ser uma rede, na verdade. A gente tem que entender tudo isso. A gente falou também a respeito da incidência da doença logo no início com relação a ser maior nas mulheres, né, doutor? Mais mulheres que são acometidas pela esclerose múltipla. E aí vem uma questão interessante. Com relação a isso, as gestantes, as mulheres elas podem engravidar, mulheres que são diagnosticadas com esclerose múltipla, elas podem ter criança, podem engravidar, porque tem todo o processo disso que a gente já tem falado, de imunidade, de todo o processo do corpo da mãe, né, com relação a isso. Pode, doutor? Está liberado ou não? É uma dúvida muito comum mesmo, porque como é uma doença pouco compreendida, a gente não difunde bem a informação. Mas a notícia é boa. Pode sim ter filho quem tem esclerose múltipla, tá certo? O que acontece é o seguinte. Toda gestação, o bebê, ele recebe tudo que a mãe come ou toma. Então, a gente tem que tentar dar o mínimo possível só os nutrientes essenciais para o crescimento do bebê, tá certo? Então, o que a gente orienta? Fazer a retirada de todas as drogas que a gestante está fazendo. Se estava fazendo beta-interferona, glatirâmia, a gente faz a retirada da medicação, porque pode causar sofrimento para o bebê qualquer droga. Então, a gente evita isso, tá certo? Mas isso deve ser individualizado. Imagine que uma mãe grávida faz a retirada da medicação para não afetar o bebê, mas ela começa a ter surtos, se a doença progredir. Então, a gente tem que colocar na balança e pesar.
A gente vai ter que fazer uma droga segura para você controlar a doença que não afete tanto o bebê. Mas a gente sempre conversa, entender. Tem mãe que opta por não fazer a droga e tem mãe que opta por fazer a droga, tá? Então o tratamento é super individualizado, mas em contexto geral pode engravidar, tá? Eu costumo dizer, não gosto de pôr limites nos meus pacientes. Não gosto disso de jeito nenhum. Você pode fazer o que você quiser, tá certo? Desde que faça as recomendações e conheça os seus limites, tá certo? Que pode prejudicar de alguma forma o tratamento e a sua qualidade de vida, né? Aí, naturalmente, com relação a essa pergunta vem outra, né? As crianças que nascem, as mães que geram crianças, mães que são acometidas pela esclerose múltipla. Qual a possibilidade e probabilidade das crianças também nascerem com problema? Então, a doença em si tem um cunho genético, a gente traz a carga genética herdada do pai e da mãe e tem os fatores ambientais, que é o que a gente faz a partir do que a gente nasce, tá certo? Alimentação, mudança de vida, vitaminas, exposição ao sol, tudo isso. Então, o dado importante é que quem é filho de uma pessoa só, ou mãe ou pai, que tem esclerose múltipla, tem uma porcentagem baixa de 5% de ser acometido pela doença, porque traz uma carga genética por trás. Então, note que só 5% de carga genética é mais uma coisa ambiental que a gente ainda não conhece bem, como é a fisiopatologia da doença que desencadeia propriamente a esclerose múltipla. Mas a literatura traz que quem tem uma mãe ou pai portador de esclerose múltipla, a criança nasce com cerca de 5% de chance de ter a doença. Uma porcentagem baixa, mas é considerável. É importante os pais também ficarem atentos a qualquer tipo de sintoma com relação ao crescimento da criança. Claro. Ainda outra pergunta com relação à esclerose múltipla, doutor, é com relação à perda de memória. Isso é possível também para quem é acometido pela doença? É sim. Como é uma doença que ataca todo o sistema nervoso central, ela pode afetar a área da memória também, tá certo? E pode ser o único sintoma do paciente. Por exemplo, ele chega, doutor, estou perdendo a memória. Imagina, um paciente com 30 anos está perdendo a memória. Então, a gente tem que sempre valorizar a queixa do paciente e notar que isso está trazendo prejuízo no funcionamento em relação às atividades do contexto geral. Então, quando a gente nota que está perdendo a memória, a gente tem que tentar individualizar, ver se tem outro sintoma associado que sugira esclerose múltipla, perda de força, perda de visão, e a gente sempre investiga. Quando a gente faz a ressonância, pode encontrar, geralmente, lesões sugestivas de esclerose múltipla. E aí a gente consegue fechar o diagnóstico e ver que a causa do esquecimento dele não era ansiedade, por exemplo. Era realmente uma doença que estava causando esquecimento nele ou nela. Doutor Eduardo, eu quero agradecer a presença do senhor aqui conosco, foi muito bom. Quero deixar o espaço para o senhor deixar suas considerações finais. Fique à vontade. Tiago, eu quero agradecer o convite, tá certo? Muito bom trazer informação para a população acerca dessa doença pouco conhecida, que a gente conversaria muito tempo em relação a como é a doença, tratamento, várias dúvidas em relação a vários pontos específicos, mas eu acredito que a gente trouxe um pouquinho de conhecimento sobre a doença e isso traz informação para a população e a gente está promovendo saúde. Essa promoção de saúde é extremamente importante, porque quando a gente promove saúde, a gente salva vidas. Então, eu e você, a gente está salvando vidas e trazendo informações hoje aqui, que é muito importante isso e é super gratificante. Então, agradeço novamente o convite e fico à disposição, tá certo? Quando você precisar de mim, estarei aqui. E queria agradecer a todos os telespectadores e é isso. Muito obrigado, doutor. Agradeço demais a sua presença. Agradeço a você também o carinho da sua audiência. Eu lembro que a reprise é toda quinta no canal N2 Educação. Agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite e na direção geral Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.